E aí, galera cruzmaltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O lateral direito Paulinho, um dos jovens destaques do Vasco da Gama, enfrenta um momento complicado no clube carioca. A situação do jogador se agravou recentemente, quando ele demonstrou insatisfação com o tratamento que vinha recebendo do técnico Fernando Diniz. Segundo o jornalista Vene Casagrande, Paulinho teria solicitado à diretoria do clube a sua negociação, após se sentir deixado de lado em uma decisão de Diniz. Mesmo treinando com o elenco principal, o jogador não tem recebido oportunidades para atuar nas partidas, e a gota d'água aconteceu quando o técnico optou por improvisar o lateral esquerdo Leandrinho na lateral direita. Essa escolha fez com que Paulinho fosse para o banco de reservas durante o confronto contra o Corinthians, uma decisão que deixou o atleta claramente insatisfeito. Essa situação gerou um descontentamento crescente no jovem lateral, que já não via perspectivas de ser utilizado na equipe principal. Após o treino, Paulinho procurou Felipe, dirigente do clube, e revelou seu desejo de deixar o Vasco. O jogador explicou que já havia compreendido que não estava nos planos de Diniz para o futuro imediato e, por isso, decidiu que era o momento de buscar novos ares em sua carreira. A vontade de Paulinho em sair é clara, e ele agora se vê em uma posição delicada, sem chances de atuar, o que aumenta a pressão para que uma solução seja encontrada rapidamente. O Atlético Mineiro aparece como o principal interessado em contratar Paulinho. O clube mineiro já fez uma proposta ao Vasco, mas a oferta não agradou à diretoria cruzmaltina. O Galo sugeriu um empréstimo sem custos iniciais, com uma cláusula de compra obrigatória, caso Paulinho jogasse 20 partidas pela equipe alvinegra, sem que houvesse exigência de tempo mínimo de jogo. O valor estipulado para a compra do jogador foi de US$ 2 milhões, aproximadamente R/cifrão 11,2 milhões, mas o Vasco não concordou com as condições apresentadas, principalmente por considerar que o valor da transação estava abaixo das expectativas financeiras do clube. Por outro lado, a diretoria do Vasco tem a intenção de buscar uma negociação que seja mais vantajosa financeiramente, já que Paulinho é visto como uma joia promissora. O clube está ciente de que a pressão do jogador por uma saída pode influenciar as tratativas, mas também busca garantir um bom retorno financeiro. A negociação está longe de ser concluída, e o Vasco segue avaliando outras ofertas no mercado, ainda tentando encontrar uma solução que atenda tanto aos interesses do clube quanto ao desejo do atleta. No entanto, com Paulinho fora dos planos do treinador Fernando Diniz, a tendência é que sua saída se concretize, mesmo que o clube ainda busque uma valorização do jogador. Enquanto o futuro de Paulinho segue indefinido, o atleta segue treinando no CT Moacir Barbosa, mas sem perspectivas de ser utilizado nas próximas partidas. A pressão por uma resolução aumenta a cada dia, com o Atlético Mineiro mantendo o interesse na contratação e o jogador pressionando por uma mudança de ares. A janela de transferências promete ser decisiva para definir o futuro do lateral direito, e os próximos dias serão cruciais para saber se Paulinho continuará em São Januário ou se a negociação com o Galo será concluída. O desfecho dessa novela pode estar mais próximo do que se imagina, e o Vasco terá que tomar uma decisão importante nos próximos capítulos dessa história. O Vasco da Gama, que um dia encantou os torcedores com seu futebol vibrante e cheio de história, parece estar se distanciando cada vez mais da sua essência. O bom futebol que marcou sua trajetória, repleto de talento, criatividade e combatividade, agora parece um eco distante. As escolhas estratégicas do clube, tanto dentro quanto fora de campo, têm gerado um enfraquecimento gradual do time, resultando em um afastamento daquilo que sempre fez o Vasco se destacar no cenário nacional. A falta de renovação nas ideias, a ausência de projetos consistentes de longo prazo e a postura tímida no mercado de transferências revelam uma gestão que, por mais que tente, não consegue revitalizar o espírito vencedor que o clube um dia teve. Hoje, o que se vê é uma equipe sem identidade, sem aquele brilho que costumava contagiar os torcedores, e isso se reflete diretamente no desempenho do time, que já não desperta mais a mesma paixão nas arquibancadas. O futebol carioca, em particular, sempre foi marcado pela irreverência e pelo espetáculo, e o Vasco, com sua imensa torcida, sempre teve um papel fundamental nesse cenário. Contudo, os tempos mudaram, e com isso, o Vasco parece ter perdido o caminho da excelência, trocando suas glórias por uma rotina de escolhas questionáveis e gestões que mais parecem correr atrás de soluções temporárias do que se preocupar com a construção de um time sólido e competitivo. O reflexo disso é claro, a decadência do futebol dentro de campo, que resulta na morte de um estilo de jogo que encantava multidões e mantinha o clube entre os grandes do Brasil. O que antes era uma sinfonia de talento, agora soa como uma melodia triste de frustrações e promessas não cumpridas, deixando o torcedor vascaíno à espera de um renascimento que, por ora, parece distante. O bom futebol do Vasco está morrendo, e com ele, uma parte do legado de um dos clubes mais tradicionais do Brasil.
O Vasco da Gama, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, enfrenta um momento de decadência que vai além dos resultados negativos dentro de campo. O bom futebol que sempre caracterizou a equipe, conhecido pela habilidade, a técnica refinada e a luta incessante, parece estar desaparecendo diante dos olhos de seus torcedores. O time, que já foi uma potência no cenário nacional, agora parece estar preso a uma rotina de decisões que não refletem a grandeza do clube. A cada partida, fica mais evidente a falta de consistência, de identidade e, principalmente, de criatividade. O Vasco, que por tantos anos encantou com seu futebol envolvente, hoje oferece uma realidade frustrante para sua imensa torcida, que vê o time se distanciar cada vez mais de suas tradições. A perda dessa identidade, que sempre foi o combustível para o espírito de vitória do clube, é, sem dúvida, o maior sintoma da morte do bom futebol. Essa transformação dolorosa não é resultado de uma simples crise momentânea, mas de uma sequência de falhas estruturais e uma gestão que não consegue impulsionar o clube para o futuro. A falta de planejamento, de uma filosofia clara e de uma visão de longo prazo tem sido fatores cruciais para o fracasso do time. O futebol do Vasco, que já foi sinônimo de magia nos gramados, agora sofre com um ciclo de escolhas erradas e improvisações que destroem sua essência. O torcedor vascaíno, que antes se orgulhava da garra e do futebol bem jogado, agora se vê perdido, sem a confiança de que dias melhores virão. O futebol que fez o Vasco brilhar por tantos anos parece estar se apagando, e a grande dúvida é se o clube será capaz de reencontrar a sua alma e devolver aos seus fãs a esperança de ver o bom futebol de volta. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. E você, torcedor do Vasco, o que pensa sobre essa situação que estamos vivendo? Aquele time que um dia foi sinônimo de vibração e futebol encantador agora parece estar se perdendo em um mar de incertezas e escolhas erradas. Será que ainda há esperança para o nosso clube, ou estamos presenciando o fim de uma era gloriosa? O que você acha que precisa mudar para que o bom futebol retorne a São Januário e a paixão pela vitória volte a ser a principal motivação da nossa equipe? A torcida vascaína sempre foi um pilar inabalável, mas será que, diante de tudo isso, ela tem forças para sustentar o time em busca de um renascimento? A pergunta que fica no ar é: podemos reverter essa situação ou estamos fadados a assistir, de braços cruzados, à morte do bom futebol que sempre nos orgulhou? Agora, queremos saber sua opinião. Você acredita que o Vasco tem capacidade de se reinventar, ou está na hora de uma grande mudança na sua estrutura e filosofia? Como você vê o futuro do clube se as decisões continuarem nesse caminho? O que é necessário para que o bom futebol volte a ser uma realidade no Vasco? Não deixe de expressar sua voz, porque a sua opinião é fundamental para entender o que ainda pode ser feito para salvar a grandeza de um clube que é muito maior do que os momentos difíceis que estamos enfrentando. O torcedor vascaíno sempre foi a força motriz do clube, e agora, mais do que nunca, o time precisa de você. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.